Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que é, assim, ao mesmo tempo lindo e, nossa, aterrorizante. Changeling, The Dreaming. Com certeza. A premissa central é sobreviver numa corda bamba, sabe? De um lado você tem a realidade, aquela coisa cinzenta, a rotina, que eles chamam de banalidade. E do outro, a magia pura, a criatividade total, o sonhar. Exato. E o drama todo é que um changeling precisa dos dois para sobreviver. Só que pender demais para qualquer um dos lados é fatal. Se a banalidade te pega, sua alma de fada morre. Se o sonhar te domina, Você enlouquece. É um equilíbrio incrivelmente frágil. e toda boa história, né, que se baseia num conflito tão delicado, precisa de vilões à altura. Vilões que não são só monstros genéricos. Não mesmo. Eles personificam os piores medos desse conflito. Por isso, a nossa missão aqui é desvendar as ameaças que assombram os changelings. A gente vai explorar os antagonistas que o material nos apresenta, desde os mais sutis até os horrores primordiais, para entender o que cada um deles significa. Perfeito! E para começar, vamos falar daqueles que parecem mais compreensíveis, de certa forma. A oposição política, a chamada Corte das Sombras. Ah, sim. Eles são, na essência, um grupo radical de changelings plebeus, os Ancili, que batem de frente com a nobreza, que são os Cili. E a tática deles não é a guerra aberta, né? É uma guerrilha. Uma guerrilha constante, é uma guerra de atrito. Exatamente. Eles se infiltram nos eventos da nobreza para causar confusão, espalham boatos para minar a moral. No geral, eles agem como uma pedra no sapato da aristocracia. Intocáveis. E eles fazem isso com um senso de humor bem ácido, quase performático. Ah, sim. O material descreve um evento anual que eles fazem que é simplesmente genual e bizarro. Por um dia, eles dão títulos de nobreza falsos para plebeus. E por uma regra mágica antiga, naquele dia todo mundo tem que obedecer a esses nobres de um dia. Até os nobres de verdade. É a humilhação máxima. É uma arma psicológica. Eles mostram que toda a estrutura de poder é, no fundo, meio arbitrária. E para quem olha de fora, eles parecem só um bando de anarquistas, de arruaceiros organizados. Mas essa fachada, É só uma fachada. É aqui que a coisa muda de figura, né? precisamente, essa rebelião toda barulhenta é uma cortina de fumaça. E o que tem por trás? Por trás desses jovens rebeldes, o material revela que existe um conselho secreto, uma cúpula. E esses manipuladores, bom, eles não são como os changelings que a gente conhece. São ecos de algo muito mais antigo, um horror primordial. E é aí que entram os Talen, Exatamente. A Corte das Sombras é só o portão de entrada. certo? Então, os Talen. O que me impressionou no material é a origem deles. O sonhar que os changelings conhecem hoje, com reis, rainhas, cavaleiros, ele é um reflexo da Idade Média humana. Totalmente. Mas antes da humanidade sequer sonhar, já existia um sonhar, um mundo de sonho selvagem, pré-histórico. E a natureza desse sonhar primitivo é o que define os Talen. Não era um mundo moldado pela criatividade ou pela esperança, sabe? Era moldado por instintos. Exato. Instintos brutos de feras, de monstros. Medo, fome, fúria. E os Telen eram os habitantes desse pesadelo. Eles não têm ideologia, o propósito deles é caçar, destruir, devorar. E com o surgimento da civilização, os sonhos humanos trouxeram um novo combustível para o sonhar, o glamour. Esse novo sonhar mais civílico, entre aspas, não tinha mais espaço para eles. Eles se tornaram incompatíveis, tipo um software antigo que não roda mais. Foram banidos, aprisionados. E a maioria dos changelings de hoje nem sabe que eles existiram. Só que o mundo moderno, com a crueldade e o desespero, começou a criar ecos daquele mundo primordial. Guerras, genocídios, esses horrores em massa criaram fissuras na realidade. E alguns deles começaram a escapar. E o material aponta um momento específico que abriu as comportas. Os atentados de 11 de setembro. Sim, E não foi só pela brutalidade. Foi o tipo de medo. O medo global.
a paranoia, a sensação de que nenhum lugar era seguro. Isso gerou uma onda de energia negativa tão intensa que funcionou como um glamour negro. Uma energia primal que os atraiu de volta em massa. O que eu acho fascinante nesse conceito é como eles funcionam como espelhos distorcidos dos changelings. Exato. São a antítese. Se os changelings são os sonhos da humanidade, os Talen são os pesadelos mais básicos. E assim como os changelings têm seus kifs, os tipos de fada, os Talen também têm, mas são versões corrompidas, grotescas. Os exemplos do material são perfeitos para ilustrar isso. Sim, pega os Bogans. Na sociedade changeling, eles são os trabalhadores, os artesãos que amam construir. A versão Talen são os Bogandins. Eles também são bons com trabalho braçal, mas o prazer deles é em demolir, em destruir. A analogia é ótima, são como funcionários públicos corruptos, protegidos por sindicatos que usam a posição para sabotar tudo por dentro. Outro exemplo claro, os Trolls, que são o arquétipo do guerreiro nobre, honrado. A versão Talen são os ogres. Zero honra, zero nobreza. Só força bruta, selvageria e uma inteligência baixíssima. São os gigantes burros e malvados dos contos de fada na forma mais pura. Isso tudo levanta uma questão filosófica que o próprio material deixa no ar, né? E que é aterrorizante. Se os changelings atuais são uma evolução dos Talen, que se adaptaram, ou se os Talen são uma corrupção dos changelings modernos, que regrediram. De qualquer forma, é assustador. E desse horror que vem de fora, de um tempo esquecido, a gente se move para um tipo de inimigo que é talvez ainda mais trágico, porque ele nasce de dentro. Os Downtime. Os Downtime. Nossa, essa ideia de um trauma que ecoa através das vidas até corromper uma alma é pesado. A alma de um changeling é imortal, ela reencarna. Mas o que acontece se, em uma dessas vidas, essa alma passa por algo tão horrível, tão devastador, que ela simplesmente quebra? Ela se deforma, permanentemente. E quando essa alma reencarna de novo, ela não é mais um changeling. Ela é um Dauntain, uma fada ao contrário. Eles são definidos por essa ferida, por essa marca sombria. E essa dor os conecta com a banalidade, com a descrença. A motivação deles é pura vingança. Eles querem destruir o sonhar, apagar a magia, porque a magia é uma lembrança constante da dor que sofreram. Mas isso parece uma falha de design do universo, não? Uma alma imortal que pode ser quebrada para sempre? Exato. É a prova de que nem a imortalidade te protege do trauma. E o que torna os Dauntain tão perigosos é que eles desenvolveram uma arte própria, chamada ruína. Que é literalmente a anti-magia. Eles não usam glamour, eles o destroem. E os poderes são de uma crueldade Absurda. O primeiro nível da ruína permite que eles peguem um objeto qualquer, um anel ou uma cadeira, e o infundam com banalidade. E só para reforçar o quão terrível isso é, para um changeling tocar em ferro frio, o símbolo da banalidade é uma negação da própria existência. É a realidade gritando na sua cara que você não deveria existir. E se o objeto era mágico antes, ele vira pó. E o que é poderoso aqui é a metáfora. O trauma não só quebra uma pessoa, ele pode virar uma arma que essa pessoa usa para quebrar outras. Isso fica claro no nível mais alto da ruína, né? Fica claríssimo. Ele permite que o Dauntain transfira todos os seus efeitos negativos, toda a sua dor, a sua marca, para outro changeling. A experiência é tão violenta para a vítima Que ela pode virar um novo Dauntain. Exatamente. Então, eles não apenas destroem, eles se multiplicam através da dor que causam. É um vírus de trauma. Um ciclo de sofrimento. E seguindo essa linha de inimigos nascidos do trauma, a gente chega num grupo que é único porque Eles não têm poder mágico nenhum, o povo otonal, são puramente humanos. os avatares da banalidade. É aquela pessoa tão mergulhada na rotina, no ceticismo, na falta de cor, que ela desenvolve um ódio inconsciente por tudo que é diferente, mágico. E o mais interessante é como eles combatem a magia sem ter magia. Eles não lançam feitiços, mas o material diz que eles manifestam estigmas.
Atos que nascem de uma descrença tão profunda que ganham poder. Eles vão tentar racionalizar tudo, dar explicações científicas para um milagre, fazendo o Changeling duvidar da própria sanidade. A presença deles, a aura de banalidade, é tão forte que pode fazer uma fada se sentir fisicamente doente. Poderia ser aquele crítico de arte cínico que destrói a carreira de um pintor com uma resenha puramente técnica e sem alma. Exatamente. Ou o executivo que só enxerga valor em planilhas e demite a equipe criativa porque não consegue medir o ROI da inspiração. O exemplo mais direto do material é o dos psiquiatras bem-intencionados Que tratam pacientes com delírios de fantasia. Com terapia e remédios, eles curam a pessoa. Na verdade, eles estão injetando tanta banalidade no Changeling que a alma férica dele morre. Para sempre. É o assassinato de uma alma. E a reviravolta mais cruel é a origem deles. Muitos se tornaram assim porque, no passado, foram vítimas de um Changeling. É o ciclo do trauma de novo. De um jeito diferente. O glamour está cada vez mais raro. Uma forma desesperada de um Changeling conseguir glamour é extraindo de um humano, causando emoções extremas como pânico. Aterrorizando alguém. Exato. E para algumas pessoas, essa experiência é tão violenta que a mente delas cria uma barreira contra qualquer fantasia para nunca mais serem feridas daquela forma. Elas se tornam aquelas pessoas que negam qualquer prazer para não se decepcionar. Elas fecham a porta para o sonhar e, no processo, viram guardiães da prisão da banalidade. Isso tudo cria uma teia de consequências, que nos leva ao antagonista final, e talvez o mais inevitável. O reflexo no espelho. Exato. O pior inimigo de um Changeling é outro Changeling. Adorei a analogia que o material faz com o Titanic. É ótima. Um navio de luxo, cheio de nobres, etiqueta, mas na hora que está afundando e os botes salva-vidas acabam, A nobreza desaparece. É cada um por si. É o desespero. com a banalidade crescendo e o glamour virando um recurso mais valioso que ouro, a sobrevivência fala mais alto. Um Changeling pode destruir uma obra de arte que inspirava uma comunidade inteira só para roubar um pouco de magia para si. E o ciclo se fecha aqui. Um Changeling desesperado pode drenar um humano de forma tão violenta que o transforma num membro do povo outonal. Ou pode trair outro Changeling de um jeito tão profundo que o transforma num Downton. O herói de hoje, por medo de desaparecer, cria um monstro de amanhã. Uau! Pensar em todas essas camadas. A política, o horror, a psicologia do trauma. Isso exige um tipo de pensamento estratégico, sabe? Uma capacidade de conectar as consequências de cada ato, que é a essência de um bom RPG. Totalmente. E é interessante, né? Quem gosta de RPG geralmente é uma pessoa mais criativa, mais envolvida com leitura e que desenvolve naturalmente esse pensamento estratégico, esse gosto por narrativas complexas. Sabe, esse perfil de quem se aprofunda, de quem busca entender sistemas complexos e otimizar estratégias, combina muito com outro tipo de desafio. Que exige a mesma dedicação e inteligência. Estudar para concursos e provas importantes. É uma ótima conexão. A mesma mente que planeja como sobreviver no mundo de Changeling é a que se destaca na hora de se preparar para um vestibular, um concurso público, concurso militar, ou AB ou residência médica. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Então, depois de toda essa jornada, o que tudo isso significa? A gente começou com dissidentes políticos escondendo segredos. Passamos por monstros primordiais de um tempo esquecido. Encontramos almas corrompidas pela própria dor, vimos os avatares humanos da descrença. E, finalmente, encaramos o próprio reflexo no espelho. A grande conclusão que fica para mim é que a maior ameaça no mundo de Changeling não é um monstro que vem de fora, é o veneno do desespero. É o que a banalidade e a escassez de sonhos fazem com as pessoas. O que elas são capazes de fazer umas às outras simplesmente para continuar existindo, para continuar sonhando mais um dia. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma questão importante. Se os próprios heróis, em seu desespero para sobreviver, acabam criando os monstros que vão enfrentar amanhã,
Em que ponto a luta para preservar a fantasia se torna a própria fonte da sua destruição? É um pensamento sobre como, ao lutar contra a escuridão do mundo, é preciso um cuidado imenso para não se tornar parte dela.